Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão ligados na Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, com muitos destaques para você que está ligado na rádio de Ribeirão das Neves. É a Rádio Imperatriz, acompanhando e trazendo todas as notícias para você que está ligado na Rádio Imperatriz. Com a apresentação de Rubens Silves, está entrando no ar o Jornal da Imperatriz, a sua rádio que contagia, é o Jornal da Rádio Imperatriz. Sempre trazendo aí todas as notícias que acontecem no país e também no mundo, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. Uma tragédia aconteceu no Triângulo Mineiro. Homem morre afogado. Quando um menino de 15 anos acabou perdendo a vida em um afogamento ocorrido em um bolsão de contenção de água. De acordo com as testemunhas que estavam pelo local no momento do acidente, o jovem de 15 anos estaria soltando pipa. Quando acabou pulando o muro para resgatar essa pipa, acabou escorregando e caindo no bolsão. Ainda segundo informações de testemunhas, o bolsão é cercado por muros para proteger a população. E na tentativa de pegar a pipa, o jovem teria subido no muro e escorregado. O corpo de bombeiros agiu rápido. Entretanto, a vítima acabou falecendo ainda no local. Nós fomos acionados por um afogamento. A princípio, o solicitante tinha passado que uma vítima, uma criança, inicialmente, teria ido atrás de uma pipa e veio escorregar e cair nesse poço. Deslocamos, tivemos um tempo de resposta curto, chegamos rápido no local e no primeiro mergulho nós obtivemos sucesso em resgatar essa vítima. Importante salientar que ao retirar para iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, já se encontrava no local uma USA, composta por militares, por um médico e por um enfermeiro. Foi iniciado esse processo de ressuscitação, aproximadamente 40 minutos, nós ficamos trabalhando, tentando reverter esse caso, contudo, infelizmente, essa vítima não voltou à vida. E esse poço era para escoamento de água? Para qual fim ele estava no local? As informações preliminares é que essa região é para receber água que é proveniente da chuva para evitar o alagamento na região. Nós não temos essa informação de como se deu esse acesso dessa vítima de 15 anos até esse local. Ele foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente 4 metros. O soldado Nicolas Cunha foi o mergulhador que realizou o resgate da criança e conta como foi que tudo aconteceu. A gente chegou ao local, identificamos o local que ele teria se afogado, né, que foi passado pra gente. E aí eu já equipei com a máscara e fiz o primeiro mergulho nesse local. Chegando ao fundo, fui tateando e consegui encontrá-lo. E é a sensação de dever cumprido, né? A gente trouxe ele à margem e pôde dar os primeiros socorros ali, fazer o primeiro atendimento o mais rápido possível. Infelizmente, o fechamento dessa ocorrência não teve um final feliz e tal, não foi possível reverter. A gente fez o possível, que estava ao nosso alcance, a gente fez. Uma fatalidade, né? Uma fatalidade. Então tá aí. Uma fatalidade aconteceu em Minas Gerais. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo as notícias para você. O IPVA 2025, com vencimento, começa na próxima semana. Então você tem que ter muito cuidado com golpes. O IPVA 2025 começa a ser cobrado pelo governo do estado de Minas Gerais na próxima semana. A escala de vencimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA 2025 em Minas Gerais, começa na próxima semana. A Secretaria de Estado de Fazenda alerta o motorista para golpes relacionados ao pagamento de tributos. Nessa terça-feira, a Polícia Civil e o Ministério Público de Minas Gerais anunciaram a força-tarefa para combater fraudes. Um dos golpes mais convenientes, sites falsos simulam oficial, se levando os contribuintes a pagar o boleto que direciona dinheiro para contas dos criminosos. O IPVA pode ser pago dos bancos credenciados via internet ou Pix, somente no Itaú Santander, que gera o corrente de conta para o pagamento do Estado, ou por meio de documentos de arrecadação estadual emitido pelo Cefaz-MG. Para evitar cair no golpe, o Cefaz, Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, recomenda acessar o site oficial, digitando diretamente o endereço www.fazenda.mg.gov.br
Vamos repetir de novo: www.fazenda.mg.gov.br. Evitar buscar o imposto na Globo, desconfiar de desconto acima de 3% e não clicar em links recebidos por mensagens ou redes sociais e nunca pagar boleto enviado pelos Correios. Em 2024, mais de 4 mil casos de fraude envolvendo PVA foram registrados em todo o estado de Minas Gerais. Então tá aí, né? Então tá aí o IPVA. 313 pinos de cocaína e 186 porções de maconha foram apreendidos na BR-381. Na madrugada desta terça-feira, por volta das 0 horas, a Polícia Militar Rodoviária realizou uma grande operação de entorpecente durante a operação em última parada, rodovia 381, no quilômetro 255, em Ipatinga, no Vale do Aço. A ação resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de 313 pinos de cocaína e 186 porções de maconha e um simulacro de arma de fogo e um aparelho de celular. A abordagem ocorreu durante a fiscalização de um ônibus que partiu de Belo Horizonte com destino a Itamirim, de Mantena. Durante a vistoria dos passageiros, os militares perceberam o nervosismo de um dos ocupantes e, ao verificar os seus antecedentes, constataram que ele já possuía diversas passagens por tráfico de droga. Com aporte comprovante na bagagem, os policiais localizaram a mochila do suspeito e encontraram os entorpecentes, o simulacro de arma de fogo tipo pistola. O autor foi preso em flagrante, juntamente com os materiais apreendidos e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Ipatinga para providências cabíveis. Jornal da Imperatriz acompanhando e trazendo as notícias para você. Mulher foi assassinada dentro de casa e o seu companheiro é o principal suspeito dessa acusação. Uma mulher de 40 anos foi morta a sinais violentos dentro de uma casa no bairro Mineirão, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira. O companheiro dela, de 50 anos, foi preso como suspeito do crime. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sem roupa com ferimento na cabeça e pelo corpo. A residência também tinha manchas de sangue. Vizinha relataram que o suspeito pediu para chamar o serviço de atendimento de urgência, que é o SAMU, alegando que a mulher havia caído e se machucado, mas ele saiu antes da chegada do socorro. Os policiais encontraram o homem escondido em um terraço de um prédio após a denúncia. No momento da abordagem, ele confessou o crime. Peritos da Polícia Civil apontaram que o corpo já apresentava rigidez cadavérica, que significa mais tempo. Os peritos da Polícia Civil apontaram que o corpo já apresentava sinais desse tipo, sugerindo que o crime ocorreu hora antes. Então tá aí, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. O corpo da vítima foi levado ao suprimento legal de Belo Horizonte. E um homem foi morto com 20 facadas aí em Confins. Na noite dessa terça-feira, um homem de 25 anos, natural de Matozinhos, foi encontrado morto em uma estrada que liga Confins ao bairro Ovidio Guerra, em Lagoa Santa. A Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia informando que uma pessoa caída no local. De acordo com os denunciantes, o corpo foi avistado por volta das 20h30 sob forte chuva. Com dificuldade de acesso devido a más condições da estrada, uma equipe especializada foi acionada e conseguiu chegar ao local, onde encontrou o corpo da vítima sem vida, com diversas perfurações causadas por arma de fogo e também com um instrumento cortante, que é a faca. Próximo ao corpo foram recolhidos 20 cartuchos deflagrados calibre 9mm e uma pequena porção de maconha de substância anólica, também pode ser cocaína, por conta da chuva. A perícia foi realizada. O corpo foi removido do Centro Legal de Belo Horizonte. Até o momento, não há informação sobre a autoria e motivação desse crime. As diligências seguem em andamento. Qualquer informação, você pode ligar para 181 ou 190. Então, um homem foi morto aí com mais de 20 tiros em Confins, bem próximo ao bairro Ovidio Guerra, em Lagoa Santa. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Acompanhando e trazendo as notícias que acontecem no país e também no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sempre trazendo aí todas as notícias que vem acontecendo no país e também no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. E a Rádio O Tempo, do Grupo O Tempo, vai chegar
ao seu final de funcionamento em Minas Gerais. O Grupo Tempo anunciou que a Rádio Tempo FM vai chegar ao seu final no dia 3 de fevereiro. Então você que é ouvinte da Rádio Tempo de Contagem, ela agora vai funcionar somente no YouTube, segundo alguns colegas de imprensa, para dar mais plataforma para os ouvintes ser participantes do grupo O Tempo. Então você que é ouvinte da Rádio Tempo, do Jornal O Tempo, ele agora vai ser só no YouTube. Ela vai abandonar o seu canal FM aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Lamentável, lamentável. Aconteceu um lance desse, né? Então tá aí o jornal O Tempo, continua normal. A rádio que vai parar seu funcionamento a partir do dia 3 de fevereiro. Então a Rádio Tempo chegou ao seu final. Colisão entre caminhão e carreta deixa um homem preso às ferragens. Um homem ficou preso às ferragens depois do veículo que estava batendo de frente com a carreta na rodovia BR-251, no trecho do município de Salinas, no norte do estado. Segundo o Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, a guarnição foi para o quilômetro 315 da rodovia. Ao chegar ao local, a equipe encontrou um homem que era passageiro do caminhão, consciente, com as pernas presas às ferragens do caminhão. Os bombeiros realizaram o procedimento de resgate vincular com a plataforma de salvamento. Segundo o registro, foi criado um acesso suficiente da cabine para que o descarceramento da extração do homem fosse possível. A vítima foi encaminhada ao atendimento de suporte avançado da cidade de Salinas, que também foi acionado no local. A colisão provocou derramamento de óleo do motor na pista, sendo necessária a aplicação de serragem para tirar as manchas para evitar demais acidentes na região. E a forte chuva que caiu em Belo Horizonte, também aqui em Ribeirão das Neves, deixou estrago. Moradores do bairro Vila Hortinha, bem próximo ao bairro Porto Seguro e bairro Santa Martina, no centro de Neves, ficaram ilhados. Muitas casas foram destelhadas e algumas desceu com a lama do barranco, que é a lama da terra, para dentro do corpo. A Defesa Civil de Ribeirão das Neves está atuando na região para tentar sanar essa dificuldade. Então, moradores do Vila Hortinha, também do Florença, do Veneza e vários locais, vários bairros de Ribeirão das Neves sentiram aí deslizamentos, tiveram suas casas danificadas por conta da forte chuva que caiu em todo o município durante todo o início da noite e também a madrugada dessa quarta-feira. 180 bairros em Ribeirão das Neves ficaram sem energia, principalmente a região central, alguns bairros centrais de Ribeirão das Neves, também da BR-040. Então a energia foi restabelecida a partir das 5 horas da manhã dessa quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. Então tá aí, muitas pessoas tiveram aí dificuldade para manter e perder seus produtos, principalmente comerciantes, né? Comerciantes aí da região. Então você que é comerciante da região, sentir aí essa forte chuva que caiu em Ribeirão das Neves. Engarrafamento aconteceu em todas as rodovias que cortam o município, BR-040, 806 e também a estrada que liga Pedro Leopoldo a Ribeirão das Neves, Ribeirão das Neves a Pedro Leopoldo. E também a LMG 806 que liga Ribeirão das Neves a BR-040, tiveram também problema com inundamento. E também lá no Veneza, na região central, principalmente do conjunto, né, na praça do Pé de Manga, também houve também esse tipo de congestionamento aí na região. Algumas ruas ficaram totalmente inundadas por conta da forte chuva que caiu em todo o município, praticamente em toda a região metropolitana, nesse final de terça-feira. Jornal da Imperatriz, acompanhando e trazendo todas as notícias que acontece no país e também no mundo, com o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos trazer o padre Ezequiel Dalpozo com o tema Como é Importante Ser Feliz? Despertai para o amor com o Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está...
Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Estamos juntos para mais um momento. É a reflexão Despertai para o Amor. Eu sou o Padre Ezequiel. Desejo muita paz. Hoje eu quero falar sobre o pensamento. O pensamento como aquele que constrói a realidade. Nós sempre mais nos damos conta de que aquilo que pensamos é também aquilo que nós vamos construindo. Dar-se conta dos pensamentos mais fortes que nós temos diariamente, daquilo que passa na nossa mente, daquilo que nós visualizamos pensando nos nossos sonhos, pensando na nossa família, pensando no nosso trabalho, pensando naquilo que nós queremos, aquilo que visualizamos, de alguma forma, é aquilo que nós vamos construir. Porque ali, no pensamento, está uma carga de energia muito grande, que atrai e que faz com que a minha ação se desenvolva de tal forma a produzir aquilo que eu penso. Por exemplo, se alguém pensa em ter uma boa casa, antes de ter a boa casa vai pensá-la. Se alguém pensa em ter um trabalho, ter até mesmo uma empresa, antes de iniciar aquela empresa, existe uma ideia que a pessoa pensou há algum tempo. Por isso, de certa forma, dá para dizer que o pensamento constrói a sua realidade. Isso é tão importante perceber por quê? Porque quando nós temos muitos pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos de limitação, pensamentos restritivos, isso eu não consigo, isso eu não sou capaz, eu tenho medo que aconteça aquilo lá, que eu perca o emprego, eu tenho medo que a nossa empresa não vá bem. Bom, o medo também constrói a realidade. Por isso, se você pensa coisas e situações de medo, provavelmente você vai experienciar aquilo que você pensa em relação ao medo. As pessoas precisam se dar conta disso para aos poucos ir transformando os seus pensamentos. Claro, nós pensamos milhares de pensamentos diariamente, só que sobre os assuntos principais, sobre os pontos da vida, que são a família, os relacionamentos, a afetividade, o trabalho, a saúde, mais ou menos são aqueles pensamentos que nós sempre pensamos. A pessoa não pensa uma coisa de família hoje e amanhã já está toda mudada. Não, aquilo que ela pensa de família, ela pensa praticamente sempre. Por isso que é importante perceber o que se pensa e pensar coisas positivas, porque o pensamento cria a realidade. Tudo começa no pensamento. O pensamento tem potencial de criar a tua obra. Por isso, caro ouvinte, a partir dessa reflexão, perceba o que você tem pensado, porque aquilo que você tem pensado é aquilo que constrói a tua realidade. Observa para ver se não é assim mesmo. Eu desejo a você muita paz, muita luz, pensamentos positivos e saudáveis. Eu queria te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Padre Ezequiel, e também seguir nas redes sociais Instagram e Facebook. Um grande abraço, Deus te abençoe com a generosidade do seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Vamos falar do Vaticano, Vaticano News. O Papa Francisco, inspiremos em São José um sonho justo. Na audiência geral dessa quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo jubilar da catequese sobre Jesus Cristo, nossa esperança, e dedicou sua reflexão à figura de São José, Pai de Cristo. O Santo Padre Francisco destacou a confiança silenciosa do Pai putativo de Jesus, que ao invés de palavras vazias, expressou sua fé por meio de ações concretas. Na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, na Sala Paulo VI, o Papa prosseguiu com as catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, aprofundando-se na história da infância do Salvador. Francisco se deteve na figura de José, que emerge como um homem justo,
assume a paternidade legal de Jesus e o insere na descendência de Jessé, cumprindo assim a promessa feita a Davi. Invece Matteo si pone nella prospettiva di Giuseppe, uomo che assume la paternità legale di Gesù. Ao refletir sobre a narrativa evangélica, o Papa explicou que o Evangelho de Mateus apresenta José como noivo de Maria. Na tradição hebraica, o noivado era um vínculo jurídico que precedia o casamento, momento em que a mulher passava da casa paterna para a do esposo e se dispunha ao dom da maternidade. Foi nesse período que José descobriu a gravidez de Maria, sendo posto diante de uma grande provação. Di fronte a una situazione simile che avrebbe comportato la rottura del fidanzamento, la legge suggeriva due soluzioni possibili. A lei sugeria duas possíveis soluções: um ato legal de natureza pública, com a convocação da mulher a um tribunal, ou a uma ação privada, como a entrega de uma carta de repúdio à mulher, explicou o pontífice. O evangelista Mateus, porém, define José como justo, ou seja, um homem fiel à lei do Senhor e guiado pela sabedoria divina. Diante da difícil situação, ressaltou o Papa, ele não se deixa levar por impulsos ou medos, mas decide separar-se de Maria sem alarde, em segredo. Esta sua sabedoria permite-lhe não cometer erros e fazer-se aberto e dócil à voz do Senhor. Rende-se aperto e docile alla voce del Signore. Em seguida, o Santo Padre fez um paralelo entre José de Nazaré e José, filho de Jacó, que no Antigo Testamento era chamado de sonhador. Ambos receberam de Deus mensagens fundamentais por meio dos sonhos. Ora, che cosa sogna Giuseppe di Nazareth? O que sonha José de Nazaré? Ele sonha com o milagre que Deus realiza na vida de Maria e também com o milagre que ele realiza na sua própria vida. Assumir uma paternidade capaz de guardar, proteger e transmitir uma herança material e espiritual. Francisco sublinhou que o ventre de Maria trazia a promessa de Deus e essa promessa tinha um nome que garantiria a salvação de todos, Jesus. No seu sono, José escutou a mensagem do anjo. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E o Papa completou. Perante esta revelação, José não pede mais provas, confia em Deus, aceita o sonho de Deus para a sua vida e a da sua esposa prometida. Assim, ele entra na graça daqueles que sabem viver a promessa divina com fé, esperança e amor. Così entra nella grazia di chi sa vivere la promessa divina con fede, speranza e amore. Ao destacar que José não pronunciou uma só palavra nas Escrituras, mas demonstrou sua fé por meio de atitudes, Francisco recordou que o pai adotivo de Jesus pertence à linhagem dos que, segundo São Tiago, põem em prática a palavra, traduzindo-a em obras, em carne e vida. Na conclusão de sua catequese, o Papa convidou os fiéis a seguirem o exemplo de José, cultivando o silêncio que escuta e obedece à palavra de Deus. Sorelle e fratelli, chiediamo anche noi al Signore. Irmãs e irmãos, peçamos nós também ao Senhor a graça de ouvirmos mais de quanto falamos, de sonhar os sonhos de Deus e de acolher com responsabilidade o Cristo, que desde o momento do batismo vive e cresce na nossa vida. Vive e cresce nella nostra vita. Grazie. No término da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. É isso aí, né? E um projeto de lei que isenta idosos de pagamento de pedágio MG em Minas Gerais. O texto do deputado Aleicado Silveira Júnior beneficia idosos a partir de 60 anos, lei que prevê cartão de isenção que será apresentado nos pedágios. Minas Gerais pode isentar seus idosos de pagamento de pedágio nas rodovias estaduais. O projeto de lei, protocolado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo deputado estadual Aleicado Silveira Júnior, do PDT,
prevê o benefício para as pessoas a partir de 60 anos. Segundo o texto, o que ainda passará pelas comissões da Casa antes de ir ao plenário. O veículo deve estar registrado em nome do idoso. Será necessário um cartão de isenção de pedágio, emitido pelo órgão de trânsito competente, conteúdo do CPF, placa do veículo, validade com código QR para consulta. Se o governo federal está incentivando os turistas através das aeronaves das companhias aéreas, nada mais justo que incentivarmos também o turismo através do não pagamento de pedágio, principalmente o idoso, falou Alencar Silveira Júnior. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para vocês. Isso aí, Alencarzinho. E o Lula parece que fez as pazes com Israel. Diplomatas israelenses em missão no Brasil passaram a alimentar a expectativa de que o Brasil vai ter uma embaixada em Israel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou a designar um embaixador para a representação do brasileira em Tel Aviv. O posto estava válido em fevereiro de 2024, após a escalada da crise diplomática entre o governo brasileiro e o governo de Benjamin Netanyahu. O embate foi deflagrado depois que Lula compara o que acontece em Gaza no Holocausto. Se concretizada, a nomeação de embaixador representaria a reaproximação entre os dois países. A possibilidade passou a ser cogitada após Lula emitir uma nota oficial ocasionando o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto na segunda-feira, dia 27. O posicionamento do governo federal, o governo Lula, publicado na estreita do cessar-fogo na guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, foi visto como uma pessoa de bandeira branca. Surpreendeu os diplomatas israelenses que atuam no Brasil. Então tá aí. Lula e Israel parece que agora selaram aí essa intrigazinha que estava acontecendo entre Brasil e também entre o país Israel. E a polícia continua à procura de um detento que fugiu da penitenciária aqui em Ribeirão das Neves. O detento é Igor Gonçalves Eleitoreiro, de 23 anos. Ele está sendo procurado desde essa última terça-feira à tarde pelos policiais penais e policiais civis e militares. Um detento fugiu do presídio inspetor José Martim Dumont, aqui em Ribeirão das Neves. O fugitivo foi identificado com Igor Gonçalves Eleitoreiro, de 23 anos. A primeira informação é sobre ele que fugiu após ser atendido na enfermaria do presídio. Segundo a informação, ele tem distúrbio mental. O boletim de ocorrência conta que o Igor solicitou atendimento psicológico durante o banho de sol e alegou que se suicidar, ele pegou a própria calça do presídio e tentou se enforcar, tirar sua própria vida. A suspeita é que tenha fugido pelo telhado do presídio, escalando na tela e pegando mato em direção a Areias e também a Pedro Leopoldo. Então tá aí. Está fugitivo o Igor Gonçalves Eleitoreiro, de 23 anos. Como a Rádio Imperatriz vem trazendo essa notícia desde segunda-feira, um grupo, que não se sabe se é paulista ou se é de Neves, aplicou um golpe em vários idosos aqui no município e a polícia está em cima para tentar prender. A Polícia Civil de Gerais está em cima para tentar prender um grupo que lesou vários idosos aqui em Ribeirão das Neves. É uma quadrilha que aplicou golpes em idosos e já causou pelo menos 100 vítimas só aqui em Ribeirão das Neves. O prejuízo chegou a R$500 mil. Os criminosos atuaram em Justinópolis, no Centro de Neves e também no Veneza. Eles atuavam dessa forma, fingiam oferecer cesta básica, aparelho de fisioterapia para as pessoas de idade. Todas as vítimas são de idades acima de 65 anos e contaram a mesma história para a polícia. Então a polícia está à procura aí de prender essa quadrilha que lesou mais de 100 idosos aqui em Ribeirão das Neves. O Jornal da Imperatriz termina esse momento. Agradecer a todos vocês pela preferência e meu muito obrigado. Continue aí com a programação da Rádio Imperatriz, sua rádio que contagia.